Dados fiscais da esposa de Moraes foram acessados em agosto em Santos. Eles descobriram que foi a partir da cidade de Santos. A investigação feita pela Receita Federal, por determinação do STF, descobriu que os dados fiscais da advogada Viviane Barsi, mulher de Moraes, foram acessados no final de agosto do ano passado a partir das unidades da Receita em Santos. Foram dados cadastrais como nome completo, CPF, nome da mãe e data de nascimento. O sistema utilizado não havia acesso a informações fiscais mais sensíveis, como as declarações do imposto de renda. Mas esse acesso gerou esse procedimento de apuração interna na Receita, porque os dados de pessoas próximas a autoridades só podem ser consultados com justificativa. A servidora é a Ruth Machado dos Santos, que é uma das suspeitas de acessar essas informações, e ela foi um dos alvos da operação que aconteceu na terça-feira de Carnaval. A defesa da servidora afirmou que não houve acesso indevido. Ela não é Lula nem Bolsonaro, ela é apartidária, foi o que afirmou a defesa dela. Vamos lá. Até porque quando a gente vai começar a falar desse assunto, as pessoas começam a gritar de um lado e do outro, porque a gente tem visto o pessoal dividido em times assim e o pessoal acaba terceirizando a sua capacidade de raciocínio no meio disso. É claro que a gente critica aqui a utilização do inquérito, das fake news, sem fechar, sem encerrar o inquérito já foi útil lá atrás, mas que ele precisa ser encerrado, precisa ser colocado uma pedra ali, ponto. Lógico que o Supremo desenvolveu e foi responsável por uma ação importantíssima para a garantia da democracia no Brasil. Quem acha que não, você tem todo o direito de concordar com o golpe de Estado, contudo, saiba que é crime e é ilegal o golpe de Estado, né? E tudo isso que a gente vem comentando agora, a gente também é contra desmandos, a gente é contra exageros, a gente é contra exacerbações por parte de autoridades da República. Tudo isso a gente é contra. Mas a gente também tem que ser contra, para ser coerente com o que a gente está defendendo, que ser contra o quê? Ser contra bisbilhotagem, ser contra arapongagem, ser contra espionagem por parte de servidores públicos da vida de outras pessoas. Não pode ficar acessando os dados pessoais de membros do poder público, não pode ficar acessando dados pessoais dos seus familiares sob nenhuma justificativa, a menos que tenha autorização e ordem judicial para tanto, dentro de um processo judicial. Caso contrário, não pode. Não dá, não pode. E o risco disso, Fabiola, é um absurdo. A pessoa fala, eu não sou Lula, não Bolsonaro. Não precisa. Você não precisa ser nada. Não precisa ser Corinthians, você não precisa ser Parmeira, não precisa ser São Paulo, nada. Você não precisa ser nada. Você precisa ser o quê? Você precisa ser até o seu trabalho, que é servir o público e não fazer arapongagem. A gente voltou só para quem estava conosco na TV, o Sakamoto está comentando o caso e até os detalhes que saíram em relação a uma dessas servidoras, né, da Receita Federal que acessou os dados da mulher do Alexandre de Moraes. Então, ela errou ao fazer isso. É que é mais do que erro. Isso não é um erro, né? Isso, inclusive, a Justiça vai ter que analisar, a Receita Federal vai ter que analisar, né? E, do ponto de vista da Receita, isso ela bateu de frente com o regimento, com as regras da Receita, né? Ela pode ser sancionada administrativamente e a Justiça vai avaliar se ela pode ser punida criminalmente. O que ela fez não foi só errado. Errado é a gente, sem querer, por exemplo, acabar deixando cair água do regador na cabeça de alguém na hora que a gente está regando as plantas lá da sacada do prédio. Errado é você, de repente, tipo, sei lá, não devolver o troco que você pegou do ônibus de uma forma equivocada. O que aconteceu agora, houve a intenção da pessoa, não é que tá passando o nome da esposa do Alexandre de Moraes, vou clicar aqui. Não, a pessoa foi e pesquisou. E aí que tá, e aí é uma ofensa à inteligência dizer que pesquisou só por curiosidade ou para cumprir apostas, como inclusive representantes de associações de servidores públicos vêm dizendo. A gente entende completamente que os presidentes de associações, de sindicatos vão defender a categoria, mas dizer que isso aí, olha, a gente tava apostando para ver a idade de tal pessoa e entra lá no sistema, Cláudia, senta lá. Claro que não é. Isso é quase ofensivo à inteligência da gente. Por quê? Por que você vai entrar numa coisa que não te diz respeito? Mas é pelo bem público, então vira procurador, vira promotor.
para poder, dentro do sistema, você fazer um pedido diante de evidências colocadas, levar à justiça, solicitar uma quebra. Vira policial federal, que no meio da investigação vai solicitar também uma quebra de sigilo dentro de um processo que faz sentido uma investigação. Gente, você sabe qual que é o risco? É para finalizar, Fabiola. Sabe qual que é o risco da gente naturalizar esse tipo de coisa? Não é o Alexandre de Moraes, não é o Toffoli, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é nada disso. Eles têm que se defenda. Sou eu e você. É o dia a dia. Porque a partir do momento que passa aquela ideia, tá tudo liberado para todo mundo. E aí você vai ver servidor público de diferentes esferas utilizando dados pessoais, rasgando a Lei Geral de Proteção de Dados, em nome do seu interesse particular, do seu interesse ideológico. A questão de uma tragédia dessa não é simplesmente, inclusive, gerar elementos para lá na frente anular um processo porque os dados foram obtidos de forma irregular. É isso, ser naturalizado na escala da nossa vida pessoal e qualquer um de nós poder ser arapongado, espionado por qualquer razão. Não precisa ser jornalista, advogado, promotor médico, não. É qualquer pessoa. A gente entra, nesse sentido, numa falência de Estado. O Estado precisa proteger os dados das pessoas, porque isso diz respeito à dignidade delas. Ai, Sakamoto, mas elas podem ter cometido um crime. Que se faça de acordo com a lei. Ponto.